Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí ao primeiro dia então da maratona que a gente vai estar resolvendo as provas do Enem desde o ano de 2009 até o ano de 2019. Como eu tinha comunicado anteriormente aí no grupo do WhatsApp, vamos estar começando então a resolver a prova de 2009, da parte de matemática, as questões 136 até a questão 143, certo? Então, eu gostaria que vocês baixassem a prova, que vai estar no link aqui da descrição do vídeo, ou também no grupo. Baixem, né, vai estar no formato PDF, vocês acompanhem, né, a questão, na medida que eu vou resolvendo aqui a questão, certinho? Então vamos começar então com a questão 136. Onde o enunciado está aí. Onde nessa questão, a gente consegue observar que tem um mapa. E nesse mapa, a gente consegue observar que tem um ponto X e um ponto Y, onde vai ter um corpo se deslocando do ponto X até o ponto Y. A questão é que a gente tem que descobrir o tempo de deslocamento, certo? Para a gente saber o tempo de deslocamento, a gente precisa saber a velocidade que o corpo vai estar percorrendo e também a distância percorrida, certo? Primeiro, a distância percorrida. Qual que vai ser, no caso? Ali no mapa, a gente consegue observar que cada seta corresponde a 200 metros. E se a gente observar ali, tem 200 metros para cada seta, só que são 5 setas até chegar no ponto Y. Então a gente vai ter um total de deslocamento de 5 vezes 200, certo? Que vai ser igual a 1000 metros, certo? Cada seta vale 200 metros, então são 5 setas, 1000 metros. E a gente tem que estar atento que o movimento desse corpo tem que estar no sentido do tráfego, certo? Então, a gente tem que seguir as retas de acordo com o que elas estiverem indicando. E a velocidade do corpo, que é dado, é de 40 km por hora. Tem duas formas de a gente descobrir o tempo. A gente pode descobrir pela fórmula, que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, certo? Só que nesse caso, eu vou adotar uma outra metodologia que eu acho que é mais intuitiva. Sabemos que esse corpo percorre 40 km em 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Se eu tenho que percorrer 1000 metros, que é 1 quilômetro, que foi o que ele percorreu, 1 quilômetro, quanto tempo que ele vai gastar? X. Então, é uma regra de 3. Então, aqui a gente consegue ver que tem o ΔT, que é o nosso tempo, e o ΔS, que é a nossa distância. Vamos multiplicar cruzado, que vai ser 40x igual a 60, 60 vezes 1. Passa o 40 dividindo para o outro lado, 60 sobre 40. Podemos cortar o zero em cima e o zero embaixo, que vai ser igual a 3 meios. Se a gente tanto cortar o zero em cima quanto o zero embaixo, como dividir por 2 em cima e embaixo, que a gente vai estar racionalizando. Vamos chegar nisso então a 1,5 minutos, certo? Então esse é o tempo que um corpo demora para percorrer uma distância de 1 km percorrendo a velocidade de 40 km por hora, certinho? Então, no caso, a letra D, 1,5 minutos. Beleza? Vamos agora para a questão 137. Então, aqui, pessoal, na questão 137, vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, temos um gráfico onde está mostrando o número de idosos, o número em habitantes de idosos em milhões, que está aumentando ao longo dos anos. Então aí você consegue observar desde 1950 até 50. Então começa ali meio que estático, né, linear, e depois começa a entrar numa curva exponencial. E na questão 137, né, a gente consegue observar que essa curva exponencial é dada por uma função exponencial,
que é dada por y igual a 363 vezes o e elevado a 0,03x, né? Onde o y é a população de idosos em milhões e o x seria o ano contado a partir do ano de 2000, que foi como ele retratou na questão. E a pergunta é essa: desse modo, considerando que e elevado a 0,3 é igual a 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre, e tem as alternativas. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é substituir. A gente sabe que é o ano em 2030, então o nosso x vai ser 30. Por quê? Porque o 1 corresponde ao ano 2001, o 2 corresponde ao ano 2002, como ele colocou aí na questão. Então 2030 corresponde a 30. Então a gente vai substituir que o y é igual a 363 e elevado a 0,03 vezes o 30, que vai ficar 363 e elevado 0,03 vezes 30 é 0,9, certo? A gente tem que calcular isso. Só que a gente não sabe quanto que é e elevado a 0,9. Então, o que a gente faz? 363 vezes o e elevado a 0,9, a gente pode dividir em 3 parcelas. 0,3 vezes 0,3 vezes 0 e elevado a 0,3, certo? Porque quando a base é igual, a gente consegue somar os expoentes. Então a gente consegue fazer com que isso seja igual a isso. Só que a gente sabe que isso foi dado. Isso foi dado. Então a gente sabe que y é igual a 363 vezes e elevado a 0,3 é 1,35, 3 vezes, ou seja, ao cubo. Isso aqui não foi dado. Mas para a gente adiantar o processo, porque eu vou subentender que vocês já sabem fazer multiplicação, pessoal. Então, assim, basta pegar 1,35 vezes 1,35 vezes 1,35. Eu já coloquei aqui o resultado que dá 2,46. Então, o y vai ser igual a 363 vezes 2,46, certo? Esse resultado aqui, utilizando a calculadora aqui, para andar o processo, 892,98. Porque assim, pessoal, eu não quero perder muito tempo com multiplicação. Eu quero passar para vocês qual que é a ideia e qual que é o caminho que vocês têm que estar seguindo para fazer os cálculos. Entendeu? Então aqui a gente sabe que y é igual a 892,98. Então, desse modo, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre. Então, no caso, seria então a alternativa letra D, certo, pessoal? Letra E, pessoal. Letra E. Então é isso aqui. A alternativa E seria entre 870 e 910 milhões. Certinho? Então, bora para a questão 138. Bom, pessoal, vamos agora resolver a questão 138, onde aqui a gente tem, em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de. Pessoal, se a gente for olhar aqui no gráfico, temos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento. Então aqui a gente consegue observar que em 2050 o ponto dessa curva exponencial vai ser aproximadamente 33% de população idosa. Então a gente sabe ali que a porcentagem aí no ano de 2050 vai ser de 32
ou 33%, certo? Só que o que a gente tem que encontrar é qual dessas frações que corresponde a essa porcentagem. Então, na letra A aí, a gente tem meio. Só que meio corresponde a 50%. Então, não pode escolher essa alternativa. Tem que ser a que mais se aproxima de 32% ou 33%. A letra B é 7 sobre 20. Temos que descobrir quantos por cento representa 7 sobre 20. Então, vamos fazer a divisão aqui. Colocamos o 0,70. Coloco 3. Vai 60, sobra 10. Coloca mais um 0. Vai 5. Sobra 100. Vai dar 100 e sobra 0. Então vai ser 0,35, que equivale a 35%. Certo? Então isso aqui é 35%. Está próximo, mas vamos ver se a gente encontra uma alternativa mais próxima ainda. Então, vamos na letra C, certo? Então a letra B também não pode ser. A letra C é 8 sobre 25. Então vamos fazer quanto que isso representa. 8 sobre 25 vai 0,80, 3 vezes 25 dá 75. 80 menos 75 dá 5. Mais um 0, que já tem a vírgula. Vai 2. 2 vezes 25 dá 50. Certo? Então vai sobrar 0. Então isso daqui equivale a cerca de 32%. Né? Que é a alternativa C. Então, 32% é praticamente o valor que a gente estava querendo encontrar. Então, a letra C é a alternativa correta. Pessoal, não tenta gastar muito tempo calculando a letra D e a letra E. Já que você já matou na letra C, que é ela, já marca a questão e já passa para a próxima, certinho? Então, só para escrever aqui, a alternativa certa é a letra C, certinho? Então vamos agora para a próxima questão, que é a questão 139. Temos um gráfico aí da empresa de transportes urbanos, a Anto. Essa empresa, esse gráfico, né, mostra a quantidade de passageiros por veículo, certo? De transporte de ônibus, né? Ônibus urbano, que está variando ao longo do tempo, certo? E o que eles perguntam? Ele fala assim, eram 476,7 milhões de passageiros em 1995 e 321,9 milhões em abril de 2001, certo? Essa é a informação que ele dá no início do texto. E ele fala assim, supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, ou seja, isso aqui era igual, né? Sendo que em 2008 é o mês de outubro e o mês em 2001 é o mês de abril, certo? Ele fala assim, os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi de aproximadamente igual a. Então aí no gráfico a gente sabe que está mostrando a razão entre passageiros e veículos, certo? Que em 2001 essa razão é 400, como a gente consegue observar no gráfico, e em 2008 essa razão é 441, certo? Então, como a gente sabe que o número de veículos em 2008 é igual ao número de veículos em 2001, a gente consegue inferir essa igualdade. Então a gente consegue inferir que o número de veículos em 2001 vai ser igual ao número de passageiros em 2001 dividido por 400, certo? Aqui, pessoal, só teve um errinho aqui, que o número de veículos em 2001 vai ser número de passageiros, aqui, ao contrário, número de passageiros de 2001 dividido, certo, por 400.
E aqui o número de passageiros de 2008 sobre 441. Essas duas informações você retira no gráfico, certo? E isso aqui, esse daqui é igual a número de veículos de 2008, certo? Então, nessa igualdade aqui, porque a pergunta é você tentar descobrir isso daqui, né? Como fala aí. Inferir que o número total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi igual a. Só que a gente tem isso aqui pode ser uma regra de 3. Se a gente tem isso, falta descobrir isso, certo? Só que isso aqui a gente tem, que ele deu antes. Então a gente pode substituir isso daqui. Eu só vou apagar isso aqui do lado. Que 321,8 milhões, 9 dividido por 400 é igual ao número de passageiros em 2008 dividido por 441, certo? Então, fazendo a regra de 3 não, né, pessoal? Passando aqui a igualdade. 441 vezes 321,9. Passamos aqui multiplicando. Então, isso daí vai ser aproximadamente, se vocês fizerem a conta, pessoal, de 354,8 milhões. O que é aproximadamente o quê? A letra A, né? 355. Essa aqui é a resposta, certo? E aqui vai ser letra A. Certinho, pessoal? Vamos agora, então, para a questão 140, beleza? O que a questão está nos dizendo? Está falando que antes de 2009, em junho de 2009, era acrescido 3% de biodiesel ao óleo diesel. E a partir de julho de 2009, começou a ser acrescido 4% do volume do biodiesel ao óleo diesel, certo? E embaixo ali fala o quê? Que quando a gente adicionava 4%, isso condizia com estar aumentando 925 milhões de litros de biodiesel, certo? Só que a pergunta é, antes dessa nova lei de ter que adicionar 4%, que era 3%, isso representava quantos milhões de litros? Então é bem simples, nessa aqui basta a gente fazer uma regra de 3, certo? Se em 4% representava 925, 3% representa X. Então, 4 está para 925, assim como 3 está para X. Multiplicando cruzado vai ficar 4x igual a 925 vezes 3. X é igual a 925 vezes 3 sobre 4. Isso equivale a 693,75 milhões de litros. Certo, pessoal? Então, nesse caso, a alternativa certa é a letra D. Muito tranquilo essa, né, pessoal? Aqui. Certinho? A gente tem um terreno, certo? Onde a gente tem um retângulo, certo? Onde ele fala que esse lado AB, que é esse lado aqui, ele vai na metade do lado BC, que é esse lado aqui.
Ele também diz que o lado AE vale 5 vezes menor do que o lado AB. Então, assim, a gente tem que tentar colocar essas informações aqui na nossa imagem do terreno, que foi o que ele deu, certo? Então, vamos fazer assim. Vamos chamar essa região aqui, BC, de X. Se essa região é X, o lado AB vale a metade de X, porque ele disse que AB é metade de BC. E ele falou que essa região AE, que é esse pequeno terreno dentro deste terreno, vale 5 vezes menor do que esse. Se aqui já é x sobre 2, e esse lado vale 5 vezes menor do que esse lado vale x sobre 10. E se essa região aqui, que essa área pequena, ele disse que é um quadrado, então esse lado aqui vale x sobre 10 também, certo? Então, o que a gente pode fazer? A área total, essa área AT que eu estou dizendo aqui, é a área total do retângulo, que é a base vezes a altura, certo? Então, x vezes x sobre 2 dá x ao quadrado sobre 2. E a área pequena é um quadrado, mas também pode ser, né? Ou lado ao quadrado, também pode ser a base vezes a altura também. Então, ou seja, vai ser x ao quadrado sobre 100. Se eu fizer a razão dessa área total por essa, eu posso afirmar que essa área total é 50 vezes maior do que a área pequena, certo? Então, assim, se essa área total fosse 100%, essa área pequena seria 2%, né? Seria 50 vezes maior do que essa. Então, eu posso dizer aqui que o meu AP é 2%, a área, né? E minha área total, 98%. Só que na questão ele fala assim, o governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como preservação ambiental. Então, essa área aqui total tem que ser 94%. Mas se essa área for 94%, essa área aqui tem que ser 6%. Para essa área ser 6%, como que faz para sair de 2% e ir para 6%? A gente pode triplicar a sua área, certo? E para triplicar essa área, no caso, seria a alternativa letra C, certo? A gente triplicar a área do quadrado, a gente sai de 2% para 6% e a gente chega no plano ideal, né, que o governo tinha em relação à construção das residências. Certinho, pessoal? Então, essa questão aqui, a alternativa certa é a letra C. Aí mostra um gráfico que é casos de câncer por número de cigarros consumidos diariamente. O que a gente consegue observar através desse gráfico? Que na medida que você aumenta o número de cigarros consumidos, existe uma maior chance de você ter câncer, certo? A questão é que, por mais que você aumente o número de cigarros, está aumentando a chance de você ter caso de câncer, não é uma relação diretamente proporcional. Ou seja, se eu estou aumentando se eu estou aumentando X no eixo X, se eu estou aumentando uma certa quantidade no eixo X, vai ter uma certa acréscimo no eixo Y com uma certa proporção. Entendeu? Por que a gente não pode afirmar isso? Porque existe aí uma linearidade, certo? Que vai aí desde número de cigarros consumidos diariamente de 1 até 14, certo? Então, a gente não pode falar que ele nem é inversamente proporcional, também não pode falar que ele é diretamente proporcional, mas a gente pode falar que existe uma relação, sim, entre câncer e entre número de cigarros consumidos diariamente. Então, nas alternativas aí, a letra A, por exemplo, a gente pode descartar, porque está falando que seria inversamente proporcional, e não é inversamente proporcional, né? Na letra B, por exemplo, está falando que não se relacionam? Está errado, porque também se relacionam.
Na letra C, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de mama são talvez diretamente proporcionais? Não são diretamente proporcionais. Se for diretamente proporcional, existiria um gráfico assim, uma reta, entendeu? Com uma certa angulação, né? Nesse caso, não. Existe um certo ponto que tem uma linearidade. D. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão? Não, né, pessoal? Uma pessoa que nunca fumou pode ter câncer de pulmão, e também a gente pode ver isso no gráfico, né? Porque quando o número de cigarros é zero, existe levemente um ponto ali próximo de zero, mas que também não é zero no eixo Y. E na letra E, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Então, pessoal, a gente pode dizer o quê? A resposta certa é a letra E. Né? A gente tem um gráfico, certo? Que mostra a evolução de abril de 2008 até maio de 2009 da população economicamente ativa para 6 regiões metropolitanas que foram pesquisadas, né? E aqui na pergunta ele fala assim: de 5 de maio de 2009 até junho de 2009, teve um aumento de 4%. Só que a gente sabe que o número da população economicamente ativa em maio de 2009 é de 23 milhões e 20 mil, certo? Então, assim, a gente sabe que essa população está para 100%, certo? Como vai aumentar 4% da população economicamente ativa, a gente pode dizer que seria 104% e está para X, certo? Esse X será a população que ele está perguntando, a população economicamente ativa em junho de 2009, certo? Então aqui basicamente é fazer regra de 3. Então vai ser 100x, que é igual a 104, vezes 23 milhões e 20 mil. Quando a gente faz a regra de 3, passa o 100 dividindo, multiplica 104 por 23 milhões e 20 mil, vamos chegar no resultado de 23 milhões 940 mil e 800. Certinho, pessoal? Então, no caso aqui, vai ser a letra E, certo? Então, aí, mais uma questão aí envolvendo regra de 3. Beleza, pessoal? Então, agora vamos para as duas questões de física, certo? Então, vamos para a questão agora 5 de física, beleza? Bom, pessoal, vamos resolver agora, então, a primeira questão de física, né, da prova de 2009, que no caso é a questão 5. Estou tentando seguir meio que a ordem cronológica ali das questões de física que vão aparecendo na prova da parte de ciências da natureza. Então, a primeira questão vai trazer aí 3 cientistas, certo? Bom, o primeiro, astrônomo Ptolomeu, certo? Que vem trazendo a tese de geocentrismo. Depois vem Copérnico, que formulou o heliocentrismo, certo? E depois veio Kepler, certo? Que veio trazer uma teoria de que a órbita ela é elíptica, né? Então, o que acontece? Primeiro a gente lê o texto aí, certo? Vamos tentar ir para as alternativas para a gente tentar comparando com o texto. Na letra A, está afirmando que Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais tradicionais e antigas. Bom, essa aí alternativa já pode ser excluída porque, primeiro, que não foi as ideias mais valiosas e o que seria ideias valiosas, na verdade. E também, mesmo se fosse, não seria porque seriam mais antigas e tradicionais. Né? Não faz sentido dizer que, por ser mais antigo, é mais valioso. Não faz sentido. Na letra B, Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. Também não tem a ver, ele não criou essa teoria baseado nesse contexto político. Na letra C, Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Bom, pessoal, Copérnico aí viveu entre 1473 e 1543, tipo, idade média, né?
Então, pesquisa científica com certeza não era livre e nem amplamente incentivada pelas autoridades. Na letra D diz: Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Olha, questão científica até pode ser, mas econômica, eu acredito que não. Eu particularmente ficaria na dúvida, certo? Mas vamos para a letra E. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pode ser testada e generalizada. Essa daqui está totalmente certa, né? Ele criou aquela teoria dele das órbitas e também tem uma equação, né, que é a equação de Kepler, ou seja, você pode ser testada e também generalizada. Então, sim, isso aqui resume super, né, a lei de Kepler. Então, com certeza, a alternativa 5, ou a questão 5, a alternativa certa é a letra E. Certinho, pessoal? Vamos agora, então, para a última questão, que é a questão 14. A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. Neste caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis, como resíduos e de calor. Bom, pessoal, aqui ele está propondo 5 alternativas, certo? E mostrando qual dessas seria mais eficiente. Para a gente saber quais delas seriam mais eficientes, temos que lembrar que para aumentar a eficiência desse processo, a gente tem que aumentar a produção de energia ou trabalho útil. Então a gente tem que procurar a alternativa que mais pode nos levar ao aumento dessa produção de energia em relação à energia de entrada, certo? Então, a gente já consegue ver ali que a letra E é a única plausível, entendeu? Por quê? Porque a gente está falando de produzir energia através de lâmpadas fluorescentes, que vai aumentar a eficiência, certo? E utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas aumenta a eficiência nesse processo também intermediário, entendeu? Então, as outras alternativas todas fogem do processo de eficiência, ou talvez não seja tão eficiente quanto seria a letra E, por exemplo, a letra B. Utilizar lâmpadas incandescentes que geram pouco calor e muita luminosidade, entendeu? Porque a letra E, além de você estar aumentando a eficiência das lâmpadas na última etapa, que mostra aí na casinha, você está aumentando também no processo intermediário, que seria nas linhas de transmissão. Então, está melhorando em 2 casos, entendeu? Essa eficiência. Então, na questão 14, a alternativa certa seria a letra E. Certinho, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das videoaulas. Gostaria de pedir que vocês comentassem também, se tivesse alguma dúvida, curtisse e seguisse o canal, porque realmente dá um trabalho fazer isso, seria de grande ajuda aí de vocês. E espero vocês aí nos próximos vídeos, certinho? Até mais aí, galera!